Ora bem, a checagem era definitiva para ver se está tudo em conformidade para o arranque da síntese informativa, edição de quinta-feira, são 10 para o mês de novembro de 2022, dia em que a cidade de Maputo celebra a passagem de 135 anos de elevação à categoria de cidade. Entretanto, não obstante alguns avanços, persistem vários desafios e o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo afirma que vai trabalhar com vista a alcançar as palavras lançadas no âmbito da campanha eleitoral para o cargo de edil da cidade de Maputo. Pronunciamentos feitos na manhã desta quinta-feira na Praça dos Heróis Moçambicanos, à margem da deposição de uma coroa de flores pela passagem dos 135 anos da elevação de Maputo à categoria de cidade. Ainda sobre o dia da cidade de Maputo, o partido Renamo manifestou ou saiu à rua para manifestar pela alegada má governação, ou digo, má governação assim que é, do edil da cidade de Maputo, Enéas Gomes, classificando a sua governação como sendo um total fracasso devido às adversidades que os municípios da capital do país, assim que é, têm enfrentado no seu dia a dia. Ainda no contexto nacional, garantia da Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachlua, de que está tudo a posto para o arranque dos exames em todo o território nacional, numa altura em que os professores manifestam seu descontentamento face às inconformidades na tabela salarial única. Primeiros pronunciamentos do novo secretário do Estado da província de Inhambane, Amos Macamo, também destaque vai priorizar o desenvolvimento econômico ao nível da terra da boa gente. No plano internacional, o encontro entre William Ruto e Cyril Ramaphosa merece destaque e as eleições intercalares nos Estados Unidos são propostas a acompanhar nesta edição da noite. Caminhe conosco no canal Serival Sem Sinal de Comparação. Boa noite. Renovamos os votos sinceros de uma fantástica noite a todos os estimados telespectadores e internautas que neste exato momento encontram-se ligados à edição da noite do espaço informativo do seu canal de eleição. Vamos ao encontro das notícias que marcam a atualidade nacional. A cidade de Maputo celebrou hoje a passagem de 135 anos de elevação assim que é a categoria de cidade. Apesar de vários desafios e também avanços registrados, o autarca da cidade de Maputo, Enéas Gomes, afirma que o desenvolvimento da cidade deve ser um fator de orgulho a todos os munícipes da cidade de Maputo e garantiu que vai continuar a trabalhar com vista a alcançar as metas prometidas durante a sua campanha eleitoral para a eleição ao cargo de edil da cidade de Maputo. Enéas Gomes falava depois da deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos por conta da passagem do aniversário da cidade. Em 1876 foi elevada a vila e a 10 de novembro de 1887 passou a ostentar a categoria de cidade. Já lá vão 135 anos em que Maputo ganhou o estatuto de cidade. São 135 anos caracterizados por várias alterações, avanços, mas mesmo assim ainda muito por fazer-se. Falando nesta quinta-feira, após deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, na capital do país, o edil da cidade de Maputo, Enéas Gomes, destacou alguns avanços alcançados e alguns planos em marcha. O Conselho Municipal de Maputo empenha-se em aprimorar a sua capacidade de prestação de serviço ao munícipe, construir e manter infraestruturas, ordenar o solo urbano e o uso de espaços públicos, melhorar assentamentos informais, lidar com os eventos extremos, como sejam as situações de inundações urbanas causadas pela chuva, capacitar profissionalmente os jovens, promover a saúde, o desporto e as ações culturais, entre outras ações. No tocante à conservação e preservação do ambiente, decorre a restauração de 100 hectares de mangal na Baía do Maputo, que cobre zonas
de Incassana, no Distrito Municipal de Catembe, Costa do Sol, Albazine e Xiango, no Distrito Municipal de Camabota. Importa informar que no âmbito do projeto de reflorestamento foram plantadas até a presente data 835.556 mudas de mangal, 389 árvores diversas, entre as quais palmeiras e acácias. No domínio da salubridade, estão em expansão os serviços de recolha de resíduos sólidos nos bairros suburbanos, no âmbito da implementação dos serviços de recolha primária. O Conselho Municipal de Maputo está comprometido em garantir o encerramento seguro e sustentável da lixeira do ULEN, para evitar o risco de novos incidentes que coloquem em risco os munícipes e o ambiente. No que diz respeito a infraestruturas, é de assinalar a conclusão das seguintes obras: construção de rampas nas escolas primárias dos distritos municipais de Amanculo, Camachaquene, Camabota e Cambuquane; reabilitação da morgue do Centro de Saúde da Catembe, no bairro Inguide; e conclusão: início de funcionamento da morgue do cemitério municipal de Mexefutene. O autarca da cidade de Maputo reconheceu haver ainda muito trabalho pela frente e comprometeu-se a trabalhar para garantir serviços de qualidade como forma de dar continuidade ao prometido durante o manifesto eleitoral. Apraz-me, uma vez mais, informar que, entre outras, as obras da Rua da Igreja, da Rua São Pedro e dos sanitários públicos nos mercados municipais foram custeadas com fundos próprios resultantes de impostos, taxas e tarifas que nós, munícipes, pagamos por vários serviços que consumimos. Por isso, uma vez mais, agradeço a confiança depositada em mim e no meu partido Frelimo e renovo o compromisso de servir com dedicação, continuando a promover uma governação participativa, inclusiva e transparente, a acolher iniciativas dos munícipes e parceiros, sempre com o objetivo de prestar serviços municipais de qualidade. Em pleno às celebrações da passagem dos 135 anos de elevação de Maputo à categoria de cidade, o partido Renamo saiu às ruas para marchar em gesto de repúdio ao alegado mau mandato do edil da cidade de Maputo, Enéas Gomes, afirmando ser um fracasso total. Segundo Venâncio Mondlane, a marcha é também um gesto de solidariedade para com os munícipes da capital do país que, em meio às dificuldades, nunca jogam toalha no chão. Em meio às celebrações da passagem do 135º aniversário da cidade de Maputo, membros e simpatizantes da Renamo fizeram-se às ruas para evidenciar a alegada má governação do edil da cidade das Acácias, Enéas Gomes, onde, de acordo com Venâncio Mondlane, este mandato foi um desastre em vários aspectos. Bem, hoje Maputo, como vocês sabem, faz 135 anos, então esta é uma marcha de solidariedade com todos os municípios da cidade de Maputo. A solidariedade por quê? Porque este mandato que já está no fim, como vocês sabem, foi um fracasso total. Fracasso em termos de segurança, não é? Haviam prometido Maputo seguro, mas hoje Maputo está mais inseguro do que nunca. O crime subiu de nível e até há novos tipos de crime. Há agora uma indústria de raptos e de sequestros e de assassinatos a um nível nunca mais visto. Há a questão também que tem a ver, por exemplo, com os mercados. Não há nada que foi feito aos mercados, não há nenhum investimento público, os mercados continuam porcos, sujos, sem casas de banhos, sem investimento absolutamente nenhum. E depois, o setor informal e os vendedores informais são tratados como inimigos do município.
A única forma que o município utiliza é usar cães, usar força, usar polícia. Portanto, não há nenhuma inovação, não há nenhum diálogo aberto para as pessoas, para os munícipes. O desporto, nós jovens, sabe? A maior parte dos que estão aqui são jovens. E o que é que nós temos de desporto? Os campos de futebol, os parques, os jardins, as infraestruturas públicas desportivas, tudo a ser vendido para se tornarem pontos de comércio, né? Tudo é negócio. Aquilo que devia ser desporto para dar mais saúde à população, aos jovens, está tudo vendido, os campos desportivos vendidos. Vamos, por exemplo, da área do emprego. A maior parte da população da cidade de Maputo é jovem. E o emprego é outra questão gravíssima. Muitos jovens desesperados no desemprego, é principalmente o crime, consumo de drogas, prostituição, porque não há absolutamente nenhum projeto para acomodar esses jovens, para dar ocupação a esses jovens, e o município tem fundos para isso. Há um fundo chamado Fundo de Iniciativas Locais, que devia ser aplicado para criar pequenas empresas, pequenos negócios para os jovens. Esse dinheiro é desviado, ao invés de aplicar na própria juventude. Outro fator que indigna o partido da Perdiz é a questão de nada estar-se a fazer para indemnizar as vítimas da tragédia da lixeira de Ulene, ocorrida em fevereiro de 2018. Olha a questão da lixeira de Ulene. Até hoje, indemnização para as que perderam famílias, nada. Compensações, não. Algumas famílias nem renda de casa estão a ter agora. E meteram um projeto que chama Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que recebeu dinheiro do Banco Coreano, roubou o dinheiro e não está a aplicar nas pessoas. A lixeira do Ulene ainda está ali. Não há nada que é feito. E morreram pessoas. Não há compensação. Não há respeito pela vida. Então, esta é que é a cidade de Maputo que nós temos. Os problemas que temos na baixa da cidade, de inundação, desde a década de 60 até hoje, não se conseguiu avançar nada. Vamos fazer 50 anos daqui a pouco, daqui a 3 anos, meio século de governação. Não conseguimos estancar o problema da inundação na baixa da cidade. Continuamos a mesma coisa. E o que o colono fazia ao tratar as pessoas, que era usar cavalo marinho, usar palmatória, usar chamboco, usar cães, é a mesma coisa que o colono negro está a fazer também com os seus próprios irmãos. Mesma coisa. Tendo classificado negativamente a governação do então presidente do Conselho Municipal, o antigo candidato a edil da cidade de Maputo deixou ficar um conselho para Enéas Comiche. Era bom ele aproveitar esse último ano para ele preparar a quinta dele, para no próximo ano estar lá com os seus netinhos, que já devia ter feito isso há muito tempo, com os netos dele. Estão com saudades dele, né? Era bom aproveitar os últimos anos da vida dele para cuidar dos netos. Os netos estão a chorar, precisam dele. E ele anda-se a meter nesta grande confusão, que na verdade é uma tentativa de assassinato da população da cidade de Maputo. Portanto, isto é que nós temos a apresentar. Renamo, como vês, todos jovens, olha lá, toda gente forte, né? Preparada para governar e para mostrar à cidade de Maputo que há esperança. E a esperança está com a Renamo, está com o Sufo Momad. É a mensagem que nós queremos transmitir a todo o povo moçambicano. Renamo! A marcha, realizada pelo partido Renamo, teve a sua partida no Jardim Zoológico, contornou a Rua do Bagamoio e desaguou no bairro de Maguanini. A capital do país celebra a passagem de 135 anos de elevação à categoria de cidade, mas em meio a um desenvolvimento bem observado por parte da maior parte dos municípios, passa a redundância, há também enormes desafios que persistem e que chegam a constituir uma grande insatisfação no seio dos municípios. Apontamento de reportagem para ver já a seguir com a assinatura da Anival da Vombi. Maputo, o chundile de mar. Maputo, capital de Moçambique, também conhecida como Cidade das Acácias, celebra esta quinta-feira 135 anos e apresenta um pleno desenvolvimento em infraestruturas, pontes, estradas e monumentos. Mas, em meio a festejos, munícipes dizem que os 35 anos são apenas uma mera data na história. Por acaso é um dia de celebração, dia de festa, e o município está de parabéns, todos os municípios da cidade de Maputo. Mas há muita coisa que ainda falta. Eu não vou falar dos 135 anos, que é um pouco difícil. Não estou a ver alguma coisa que tenha mudado tão diferente de 5 anos atrás. Eu acho que ainda falta muito trabalho. Bem, os 135 anos da cidade, olhando para aquilo que é o seu desenvolvimento, eu acho que ainda estamos muito longe. Sim.
Se os 135 anos fosse a comparar com a evolução da cidade de Maputo, eu acho que estaria melhor que agora, porque agora acho que anda muita coisa a melhorar. Estes reclamam das condições que a urbe apresenta, com ênfase para saneamento do meio, transporte urbano e estradas esburacadas. É só ver. Só o dia que caiu a chuva foi uma lástima. A falta de valetas, né? Ou drenos de água, né? Ainda as estradas estão esburacadas, o melhoramento das estradas, ainda há buracos, os passeios estão esburacados. É só ver onde estamos, a ver as sarjetas, aqui não tem tampas. A pessoa pode entrar aqui a qualquer momento. Se descuidar, se entra. Falar de sanitários públicos é um problema sério. Essa cidade, desculpa, né, quem de direito cheira mal. E precisa de sanitários públicos. Aqui onde estou cheira mal. Mas não tem como, tem que estar aqui, preciso de autocarro. E o grande desafio para a cidade de Maputo é o saneamento do meio. Assim como também o reordenamento dos bairros organizados, por exemplo, Machaquene, Mafalala. Então é um grande desafio. O parte do saneamento, o próprio transporte, a limpeza em si também é a própria segurança na cidade. Há pouca segurança. A taxa de desemprego também foi um dos pontos mencionados pelos munícipes. O emprego para jovens, como vê, não é emprego. Contudo, deixaram ficar algumas melhorias verificadas durante este período. As melhorias, hoje em dia podemos apanhar transporte com facilidade, embora escasso, mas existe uma ligeira melhoria. No entanto, com melhoria são as vias de acesso. Vias de acesso, abastecimento de água, também é um dos ganhos que já temos. A celebração dos 135 anos da cidade de Maputo é marcada por várias atividades educacionais, desportivas e culturais. O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, Enéas Gomes, garante que vai continuar a combater a venda informal na cidade de Maputo com a construção de novos mercados para albergar os vendedores informais. O edil da capital do país, Enéas Gomes, tem se mostrado um governante que nunca simpatizou com a venda nas ruas da capital do país, a destacar a zona baixa da cidade de Maputo. E é só recuar o tempo. Março de 2020, a idilidade perseguiu os vendedores informais, escoraçando-os com os seus respectivos produtos, algo que Gomes quer dar seguimento. O comércio informal em lugares impróprios continua sendo um verdadeiro calcanhar daqueles no município de Maputo. Como estratégia, gostaria a este desafio, o Conselho Municipal organiza feiras temáticas em lugares e dias programados, com forma de atrair os vendedores informais para os mercados municipais. E para fazer face ao alegado calcanhar de Aquiles, que é constituído pela venda informal nas ruas da cidade de Maputo, a idilidade fez saber o seguinte. O municipal está a criar melhores condições para vendedores e utentes, tendo concluído a construção do alpendre no mercado Isavene e sanitários nos mercados 4 de outubro, Bagamoio, Moaguanine A e a reabilitação dos mercados de Mazambana, Janete e Luís Cabral. Olhamos para outras notas que marcam a atualidade nacional nesta síntese informativa da noite, dia 10 para o mês de novembro, ano de 2022. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachilua, garante que estarem criadas as condições para a realização dos exames em todos os sistemas do ensino do território nacional a partir da próxima segunda-feira. A informação foi tornada pública nesta quarta-feira. Sem avançar o montante disponível, a ministra da Educação, Carmelita Namachilua, disse que o governo já dispõe de verba orçamental para suportar todos os custos inerentes à realização dos exames em todo o país. Apontou que serão submetidos aos exames mais de 2.300.000 alunos de todo o subsistema de ensino. Por volta de 1.955.401 alunos vão ser submetidos aos exames da 6ª, 7ª classe e 12ª classe. E também teremos 419.000
educandos no quadro do Ano Educacional de Adultos e Jovens, afirmou a governante. Os exames escolares arrancam na próxima segunda-feira, à escala nacional, com todos os alunos da 6ª e 7ª classe, respectivamente. Por trás ficou o apontamento de reportagem deixada pela Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachilua, onde avança garantias para que os exames ou sobre o arranque dos exames na próxima segunda-feira em todo o território nacional, numa altura em que os professores dizem estarem insatisfeitos com a implementação da tabela salarial única. Pronunciamentos feitos à margem da visita à província de Tete, região central do país. Da região central, retomamos a zona sul, concretamente na terra da Boa Gente, onde o novo secretário do Estado da província de Inhambane, Amos Macamo, fez garantias de que irá dar continuidade ao progresso socioeconômico para a divulgação do potencial desta província da região sul do país. Estamos hoje presentes nesta cerimónia, guiados por este novo modelo de descentralização, com o objetivo de apresentar a toda a província de Inhambane o novo secretário de Estado, Sua Excelência Amos Júlio Macamo. Sua Excelência Secretário de Estado da província de Inhambane, na qualidade de mandatária de Sua Excelência o Presidente da República para esta cerimónia, coube-me o papel de referenciar as principais prioridades de Vossa Excelência para esta linda província, terra de boa gente. Incrementar a vigilância e controle das comunidades para que não surjam focos de criminalidade, terrorismo e instabilidade social. Garantir a ordem e tranquilidade públicas para que os turistas nacionais e estrangeiros encontrem na província de Inhambane um lugar de descanso e divertimento, da qual sintam sempre saudade e desejo de voltar. Aumentar os níveis de produção e produtividades das agriculturas, portanto, das culturas de rendimento e alimentares. Motivar os jovens a terem os seus rendimentos baseados no trabalho honesto, investindo na promoção de iniciativas empreendedoras. O nosso desafio é garantir o contínuo progresso social e econômico, servindo-se da estrutura já criada e suficientemente consolidada e funcional, incrementando os níveis de confiança na nossa população, com vista a maior abertura para o trabalho, mobilizando cada vez mais o investimento direto, nacional e estrangeiro. O meu maior agradecimento vai para Sua Excelência Governador da província de Inhambane pela excelente coordenação, o que contribuiu sobremaneira para que juntos pudéssemos responder aos anseios da população da terra de Boa Gente. Caros presentes, minhas senhoras e meus senhores, foi apresentado hoje um novo dirigente, o secretário de Estado na província de Inhambane, Sua Excelência Amos Júlio Macamo, que irá convosco continuar com os desafios de desenvolver a nossa província de Inhambane, e quero apelar a todos para que o apoio incondicional que me foi oferecido seja igualmente proporcionado ao novo secretário de Estado, para que continuemos a implementar com sucesso o programa quinquenal do governo. Para já saímos ao encontro de uma curta pausa, retomamos dentro de alguns instantes com mais notas que marcam a atualidade nacional e internacional nesta síntese informativa noturna, no canal certo, no momento certo, a trazer a informação certa para a pessoa certa. Intervalo até já. Boa noite. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson.
negócios e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Perfeito, retomamos depois de uma curta pausa, desta feita para dar seguimento às notícias que marcam a atualidade nacional. Decorre desde o último domingo a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, esteve em Egito em representação do país e partilhou as experiências de Moçambique no combate e gestão assim que a riscos de desastres naturais. Trata-se do maior e mais importante evento anual relacionado ao clima do planeta. A edição deste ano acontece no Egito e reúne os principais líderes globais para debater o futuro do planeta, ameaçado pelo aquecimento global. E é nesta senda que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, partilhou a experiência do nosso país na gerência para a redução de riscos de desastre, tendo em conta que Moçambique enfrentou nos últimos anos vários desastres naturais, com destaque para o Idai, Kenneth e Guambe. Houve promessas para a mobilização de financiamentos de alguns projetos, como por exemplo o Banco Africano de Desenvolvimento, que pretende mobilizar por volta de 25 milhões de dólares americanos até 2050 para iniciativas integradas no âmbito de energias limpas. O Banco Mundial, que tem em vista mobilizar 6 bilhões de dólares americanos para países que estruturarem projetos sustentáveis para os mercados de carbono. A Holanda mostrou-se aberta para apoiar os projetos de segurança hídrica no âmbito da Conferência Mundial da Água a ter lugar no próximo ano, isso é 2023. O International Finance Corporation, que assegurou 125 milhões de dólares americanos para o projeto da Timani, na província de Inhambane. O PMA irá continuar a apoiar com valor médio de 20 milhões de dólares para os deslocados, incluindo os projetos de construção de resiliência, produção de alimentos e da atividade pesqueira, através de equipamentos ou materiais para tal. As Nações Unidas, por sua vez, vão disponibilizar 3,5 bilhões de dólares para projetos de aviso prévio para todos, entre outras perspectivas em discussão pelos nossos grupos técnicos. A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começou no último domingo, dia 6, tem o seu término agendado para dia 18 do mês em curso. Notícias sobre a COP27 levam-nos ao panorama internacional. Iniciamos na África Oriental, onde os presidentes da República da África do Sul e do Quênia disseram esta quarta-feira que já está resolvida a disputa sequer de vistos de longa data e que os quenianos poderão visitar a vizinha África do Sul sem visto por até 90 dias durante um ano civil. Os sul-africanos já receberam vistos gratuitos na chegada ao Quênia, enquanto os quenianos foram cobrados e obrigados a fornecer prova de fundos suficientes e passagens aéreas de volta. O novo acordo deverá entrar em vigor em 1º de janeiro. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa estava no Quênia em sua primeira viagem oficial ao país. Ramaphosa e o presidente queniano William Ruto
elogiaram o acordo de paz com a Etiópia, assinado na semana passada na África do Sul e intermediado pela União Africana. Eles apelaram às partes para garantirem a plena implementação do acordo para alcançar um acordo político duradouro. Concordamos com a necessidade de paz e estabilidade em nosso continente e de acabar com os conflitos entre os Estados. Além de destruir vidas e meios de subsistência, esses conflitos retardam muito o progresso na abordagem de importantes questões sociais e econômicas. Portanto, concordamos que precisamos manter o foco sobre questões que afetam nossas regiões e nosso continente e não se distrair com outros assuntos globais que não são de nossa autoria. Defendemos soluções africanas para os problemas africanos, disse Ramaphosa. Nós elogiamos o acordo recém-concluído entre o governo etíope e a Frente de Libertação do Povo Tigrei, mediado pela União Africana e mediado pelo presidente Olusegun Obasanjo e Uhuru Kenyatta e o seu vice-presidente da África do Sul. Os líderes quenianos e sul-africanos também orientaram seus ministros do comércio a abordar as barreiras que limitam o comércio entre os dois países. As duas nações estão entre as economias mais fortes do continente africano. Da África Oriental, rumamos ao velho continente lá no leste, onde o presidente russo Vladimir Putin não vai participar da cimeira de G20, o grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, na ilha de Bali. Na próxima semana, confirmou nas últimas horas a embaixada russa na Indonésia. Posso confirmar que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, vai liderar a delegação russa ao G20. O programa do presidente Putin ainda está a ser elaborado. Ele poderá participar de forma virtual, disse a chefe de protocolo da embaixada russa na Indonésia. A cimeira dos chefes de Estado e de governo do G20 está marcada para terça-feira e quarta-feira, dias 15 e 16 de novembro, com a presença dos líderes dos Estados Unidos e da China, Joe Biden e Xi Jinping, respectivamente. A Indonésia sofreu forte pressão do Ocidente para excluir a Rússia da cimeira devido à invasão da Ucrânia, mas resistiu, argumentando que o país anfitrião da cimeira devia permanecer neutro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cujo país não integra o G20, também foi convidado pela Indonésia e deverá participar virtualmente na cimeira. Continuamos no plano internacional. 2 altos funcionários das Nações Unidas vão reunir-se com uma delegação russa em Genebra esta sexta-feira para tentar prolongar e alargar os acordos de exportação de cereais ucranianos e alimentos russos através do Mar Negro, anunciou esta sexta-feira ou esta quinta-feira a Organização das Nações Unidas. O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, e o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento vão estar na cidade suíça para participar de uma convenção, informou a ONU. O Acordo do Mar Negro, assinado em 24 de julho último, que permitiu a saída de milhões de toneladas de cereais dos portos ucranianos, poderá terminar a 19 de novembro, se qualquer das partes se opuser à continuação. Nos últimos meses, Moscou manifestou repetidamente a sua insatisfação com a implantação deste acordo e de outros paralelos para facilitar a exportação russa de alimentos e fertilizantes e ameaçou pôr-lhe o término. Em finais de outubro, a Rússia suspendeu temporariamente a sua participação do acordo na sequência de um ataque de drone à sua frota, mas retomou a pouco tempo depois de receber garantia que o corredor não será utilizado para fins militares. A Organização das Nações Unidas, pelo seu lado, insiste que manter o corredor em vigor é vital para a segurança alimentar global e tem vindo a trabalhar com a Turquia há algum tempo para tentar assegurar um prolongamento e, se possível, uma expansão do mesmo acordo. O ex-presidente norte-americano Donald Trump admitiu nesta quarta-feira que os resultados do seu partido não foram, de certa forma, decepcionantes
por não terem produzido a onda vermelha, a cor dos republicanos. Numa mensagem na rede social, a Truth Social, o ex-presidente norte-americano Donald Trump disse que, de certa forma, as eleições foram algo decepcionante, embora tenha esclarecido de imediato que, segundo o seu ponto de vista pessoal, foram um triunfo. Os republicanos anteciparam para estas intercalares uma grande onda vermelha e que lhes devolveria o poder no Congresso. Mas a sua vantagem na Câmara de Representantes e um impasse no Senado esvaziaram as expectativas e colocaram em causa tanto a sua força como a do Trump. Este tsunami vermelho, previsto pelo senador de Texas Ted Cruz, e algumas sondagens, tornaram-se uma mera onda. De acordo com as últimas projeções da imprensa, a futura maioria do Senado será decidida em 3 estados-chaves: Arizona, Nevada e Geórgia, onde os resultados das eleições demoram a ser conhecidos e prolongar-se-ão, infelizmente, até dezembro. De momento, segundo as projeções da rede CNE, os democratas têm 48 das 100 cadeiras da Câmara do Alto do país, contra 49 dos republicanos, permanecendo apenas por determinar as resoluções no Arizona, Nevada e Geórgia. As eleições intercalares que decorreram na terça-feira determinarão qual o partido que controlará o Congresso norte-americano. Nos últimos 2 anos do presidente Joe Biden, estando também em jogo, entre outros cargos, 36 governantes estaduais. Perfeito. Pronunciamentos do ex-presidente norte-americano levam-nos neste exato momento ao encontro da informação cambial para a aquisição das principais moedas estrangeiras na base do metical. Começamos com o euro. Está a 63 meticais e 55 centavos o valor da compra. Venda são 64 meticais e 82 centavos. Dólar norte-americano, 63 meticais e 24 centavos. Valor da compra. Venda são 64 meticais e 82 centavos. Rand, 3 meticais e 56. Compra, venda, 3 meticais e 56. A libra são 72 meticais e 42 centavos. Preço da compra-venda são 73 meticais e 86 centavos. Esta é a informação cambial disponibilizada pelo Banco de Moçambique, como tinha feito menção anteriormente para a aquisição das moedas estrangeiras na base do metical. Para já, estimado telespectador, hoje é dia da cidade de Maputo e nós preparamos um documentário em volta dos desafios, avanços já registrados e também grandes alcances que a cidade alcançou ao longo dos 135 anos. Para ver já a seguir, e é desta forma que nós nos despedimos, com a promessa de que voltamos numa próxima oportunidade. Não te sintas só. Se por razões da vida te sentires obviamente sozinho, tens a nós aqui para fazermos-te a melhor companhia. Um canal sempre na linha da frente, na busca, no tratamento e na difusão da informação com rigor e isenção, acima de tudo, enorme responsabilidade. Já a seguir, documentário sobre o dia da cidade de Maputo e feliz feriado para os cidadãos da capital do país. Maputo é a capital e a maior cidade de Moçambique. É também o principal centro financeiro, corporativo e mercantil do país. Localiza-se na margem ocidental da Baía de Maputo, no extremo sul do país, perto da fronteira com a África do Sul e da fronteira com o Eswatini, por conseguinte, da tripla fronteira dos 3 países. A cidade de Maputo foi fundada no século XVI. Serviu como o principal entreposto português neste ponto do Oceano Índico, graças à sua baía privilegiada, tornando-se em 1898 a capital da colônia. Até 13 de março de 1976, a cidade era denominada Lourenço Marques, em homenagem ao explorador português homônimo. Maputo, o Xonguile de mar. Chilunguini, quem te abraça não te larga mais. A cidade constitui administrativamente um município com um governo eleito. Não deve ser confundida com a província de Maputo, que ocupa a parte mais meridional do território moçambicano, excetuando a cidade de Maputo. O município tem uma área de cerca de 300 km² e a população de 1.088.449. A sua área metropolitana, que inclui o município de Matola e os distritos de Boane e Marraquene, tem uma população de 3.158.465 habitantes. Entre 1980 e 1988, a cidade de Maputo incluiu a cidade da Matola, formando o Grande Maputo, com uma área de 633 km². Teu beijo de flor
é doce de mel, elixir do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Teu beijo de flor é doce de mel, feitiço de amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Foi fundada em 1782 na forma de uma feitoria com o nome de Lourenço Marques. A 9 de dezembro de 1876 foi elevada à vila e em 10 de novembro de 1887 à cidade por meio de um decreto do rei de Portugal. A cidade passou a se designar Maputo depois da independência nacional, uma decisão anunciada pelo então presidente Samora Machel num comício a 3 de fevereiro de 1976. O nome provém do rio Maputo, que marca parte da fronteira sul do país e que, durante a Guerra pela Independência de Moçambique, adquirirá grande ressonância através do slogan Viva Moçambique, unido do Rovuma ao Maputo. Com a independência, a cidade sofreu um imenso afluxo populacional devido à guerra civil travada no interior do país e à falta de infraestruturas nas zonas rurais. O natural crescimento demográfico faria também com que a cidade se transformasse muito ao longo dos anos 1980 a 90. Para além destas duas designações, a cidade e a sua área também foram conhecidas por outros nomes, tais como Baía da Lagoa ou Chilunguini. Vários são os avanços que a intitulada Cidade das Acácias registrou desde a sua elevação à categoria de cidade, a começar pelas modernas infraestruturas. Para além de magníficas e modernas infraestruturas que, ao longo dos anos, a capital do país foi ganhando, a Mãe Natureza também contempla quem visitar a Maputo com as mais belas praias, o que torna a cidade mais radiante. E que tal dar uma olhada na mesma cidade no período da noite? Uau! Simplesmente fenomenal! Mas engana-se quem acha que a cidade de Maputo é repleta de fabulosas praias e radiantes edifícios. Pois é, o dia nasce e é momento de pôr as mãos na massa. Falando na luta para ganhar a vida, viver na cidade de Maputo não tem sido uma tarefa fácil, a começar pelo acesso à habitação. Vários jovens que são grosso da população que ronda pela cidade deparam-se com imensas dificuldades no que diz respeito ao acesso ao emprego. Daí que muitos deles enfrentam demasiados problemas em ter a casa própria. Os problemas da cidade não param por aí. Saneamento do meio. O problema do saneamento do meio ao nível alarmante. Aliás, quem pretende chegar ao poder usa do problema como manifesto para caçar votos, mas no final das contas, nada. Apesar das atividades que o município tem levado a cabo para a abertura de valas de drenagem, para o escoamento das águas da chuva, em algumas vias a engenharia não é aplicável ou contribui para a danificação das estradas. Temos como exemplo a Avenida Guerra Popular. Por aqui, a guerra não é popular para a libertação do país de quem consente-se dos danos na viatura por conta das carteárias abertas pela fúria das águas que não têm por onde passar. As águas das chuvas não só danificam vias. Alguns prédios da cidade são da era colonial, daí que se ressentem da falta de manutenção, permitindo a filtração da água da chuva, colocando alguns dos moradores em apuros. Os problemas em dias de mau tempo não terminam por aí. Os bairros suburbanos também ficam com quintais alagados. O cenário agudiza-se quando a água da chuva invade residências, deixando os respectivos proprietários desamparados. De volta ao centro da cidade, remoção de lixo, balneários públicos e acesso ao transporte. Ver o lixo na cidade de Maputo amontoado já não constitui novidade para os cidadãos da capital. Aliás, vários foram os projetos levados a cabo para procurar tunar Maputo, mas não passou de um melhor projeto. Contentores espalhados em locais impróprios onde, devido à falta de atenção dos munícipes, o lixo transborda até ao chão, constitui-se um dos problemas da cidade. O problema cria um cheiro nauseabundo. Por falar em cheiro nauseabundo, não é só o lixo que vai espalhando o mau aroma da cidade. Fetalismo a céu aberto é um outro imbróglio. Por conta, falta ou não a existência de sanitários públicos.
Mobilidade urbana é um outro assunto que tira sossego aos maputenses, principalmente em horas de ponta. A crise de transportes na área metropolitana de Grande Maputo vive o dramático cenário de crise de transporte, o que agudizou-se nos últimos tempos com o alto custo de vida que resultou no agravamento do preço de transportes, recentemente aprovada pela Assembleia Municipal. Uma subida que os utentes dizem que não vai ao encontro da realidade. E para minimizar o cenário, gente de boa vontade coloca as viaturas à disposição, sendo ligeiros, e carrinhas de caixa aberta, vulgo My Love. Pois é, essa é a realidade que a cidade de Maputo carrega há mais de 135 anos. E a questão que fica é a seguinte: quem irá chonguiçar ou tunar a cidade das acácias? Maputo, o chonguile demais. Chilunguini, quem te abraça não te larga mais. Teu beijo de flor é doce de mel, elixir do amor. Dá todo o calor a quem a ti chegou pra ficar. Teu beijo de flor é doce de mel, elixir do amor.